Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Segundou, gente. Como vocês estão aí? Tudo certo? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal no YouTube, no RDTV Cash, e também seguir a gente nas redes sociais. Semana passou e aí teve um passo muito importante na política nacional do nosso país e o RDTV Cash não tinha abordado ainda esse assunto porque teria que falar com quem estava lá. E aí, essa semana, nós tivemos a grata oportunidade de trazer um personagem muito importante do nosso estado na política, que nós vamos falar com ele sobre a PEC da blindagem. Mas antes de nós chegar nesse vespeiro aí, né, nós vamos conhecer ele junto comigo, que é o deputado federal Rodrigo Dazaelli. Ele está aqui, ele é do PL, viu? É bolsonarista. Tudo bem? Tudo bem, Grace. Obrigado pela oportunidade. Bolsonarista raiz. Agora eu ando perturbando assim, viu, deputado? Quem que é raiz, quem que é extremista, eu acho que o eleitor quer saber, né? É verdade, né? Hoje a política você tem que ter seu lado, né? O tempo de ficar em cima do muro já acabou, né? Ou você tem uma opinião, né? E você tem que provar e segui-la, né? Ou você tem outra. Né? Agora sim, deputado, eu não sou daqui de Mato Grosso, mas aqui tem muito Zaelli. Tem o Tião da Zaelli, o Tião já veio aqui, já explicou a origem do nome dele. O senhor é o Rodrigo Dazaelli, por quê? É pelo mesmo motivo do Tião, né? Quando nós entramos para ser representante da Zaelli, coincidentemente foi na mesma data. A Zaelli veio aqui para Mato Grosso, buscou um representante de Cuiabá e um representante de Rondonópolis. E nós ficamos lá, o Tião veio para cá, e a gente vai para a rua vender os produtos. Os mercadistas não sabem nem o nome da gente, mas sabem a marca que a gente vende. Aí tem o Zaelli, tem o Kibon, tem o cara do café. Aí ficou Zaelli. Quando a gente entrou para a vida pública, tanto eu quanto o Tião, a gente só era conhecido pela marca. Então agregamos o Zaelli no nome para as pessoas saberem que o Rodrigo é o Rodrigo, vendedor da Zaelli. Entendi. Né? Então foi assim que a gente associou o nome na carreira pública. Quantos anos o senhor foi representante comercial aqui por esse estado? Olha, de 94 até 2002, até 2000 eu era representante comercial. Né? O senhor vai lá na mercearia ou você está precisando do quê aí? Do arroz, Zaelli, era assim? Uma pipoca, um azeitona, um tempero, e fazia venda, e a Zaelli vinha com os caminhões lá do Paraná e entregava. Em 2000, a Zaelli parou com essa modalidade em cidades que era mais de 1.000 quilômetros de distância da indústria, porque tinha muitos processos trabalhistas nessa questão de representante comercial. E passamos a ser distribuidor. Compramos a Zaelli e revendemos para os supermercados. Então, sim, ficou até melhor para a gente, ficou melhor para o mercado também. E aí o senhor tornou-se empresário? Nos tornamos empresário, eu e meu irmão hoje. Né, dono da distribuidora lá, que é um atacado, na verdade. Né? Hoje nós temos mais indústrias, não só a Zaelli. Mas a Zaelli foi a primeira e a gente ficou conhecido por ser Zaelli. Que história bonita. Começou representante, né, lá vendendo, depois o senhor com o irmão viraram distribuidores. Então hoje os produtos da Zaelli que a gente encontra no supermercado aí é graças a representantes igual os senhores. Sim, aqui em Cuiabá, né, a distribuição aqui é do Sebastião, do Tião, da Zaelli, que é vice-prefeito de Várzea Grande. Né? E lá em Rondonópolis, região sul, é nossa. Que legal, que legal. E o senhor foi vereador de Rondonópolis, né? Eu achei que tinha sido só um mandato, porque eu acabei atropelando meus estudos, mas o senhor foi 2 mandatos? 2 mandatos vereador. O que o senhor conseguiu fazer lá em Rondonópolis, no municipal? O mandato de vereador é um mandato mais fiscalizador, né? E propõe leis, mas são leis mais brandas, porque lei de vereador não pode mexer em orçamento, né? Então, em nome de rua, organizar algum tipo de atendimento dentro das secretarias, né? A gente fez um trabalho de fiscalização muito intenso, né? Principalmente na época, né, do Covid, nós conseguimos bloquear licitações que estavam superfaturadas, denunciamos respiradores falsos comprados lá em Rondonópolis. Foi uma atuação bastante de fiscalização, que eu acho, na minha opinião, que é o papel mais importante do vereador, fazer com que a máquina pública funcione, né? Porque nós já somos cobrados por todos esses tributos aí. E a obrigação do serviço público é entregar um serviço de qualidade, seja na educação, na saúde, no saneamento. Então nós temos que fiscalizar que esse serviço seja entregue, né? E fazer leis municipais são leis, como são leis que não podem ter orçamento, então a gente fica um pouco com a mão assim engessada. A gente quer fazer muita coisa na parte legislativa enquanto vereador, mas infelizmente a Constituição não permite. Então fica mais na parte da fiscalização e nós fizemos bem lá, durante 2013 até 2020. Bastante. E aí veio uma coisa muito boa para o senhor, que eu acho que foi um presente duplo, né? Porque o senhor candidatou a deputado em 2022, não conseguiu eleger, mas aí o seu colega de partido
o deputado Abílio, que é federal, foi eleito prefeito de Cuiabá e o senhor é o primeiro suplente. Sim, é uma obra Quando saiu lá, que o Abílio era prefeito de Cuiabá, como que o senhor ficou assim? Eu estava aqui, eu vim aqui ajudar, fiscalizar as escolas aí para a gente conseguir vencer as eleições. Mas é um presente divino, né? Porque em 2022 eu fui candidato a deputado consciente que eu não tinha um tamanho necessário para vencer as eleições. Mas na composição partidária de um grupo político, quando você entra no partido para ser candidato, por exemplo, aqui em Cuiabá são 25 vereadores, né? Uhum. Então você tem que ter 26 candidatos e vai eleger 2 ou 3. Então o restante está ciente que é difícil, mas está para participar para ajudar quem vai eleger. E eu participei assim na eleição de deputado federal, né? Para ajudar o grupo, sabendo que era muito difícil a vitória, porque eu nunca tinha feito um mandato estadual, sempre dentro de Rondonópolis, né? Mas fiz para ajudar o grupo. E eu não fiquei de primeira suplência, fiquei de segunda suplência. Foi? Então nós tivemos o Barbudo, era o primeiro suplente, e eu era o segundo. Aí nós tivemos uma fatalidade que aconteceu com a Malha Barros. Verdade, aí nós perdemos a deputada, Perdemos a deputada, aí o Barbudo assumiu a vaga que era dela, né? E eu virei primeiro suplente e assumi, né, com a vitória do Abílio aqui, com a ajuda dos cuiabanos que votaram no Abílio, graças a Deus. E agora para 2026, como que o senhor vai fazer? O senhor acha que agora tem mais chances? Sem dúvida. O senhor vai tentar para deputado federal mesmo? Vamos tentar a reeleição, sem dúvida nenhuma, né? Porque, primeiro, em Rondonópolis a situação melhorou para mim. Lá eu tive dentro do PL um concorrente muito forte, que era o deputado José Medeiros, né? Que já era deputado, uma figura nacionalmente conhecida por ser aliado do Bolsonaro, né? E eu mesmo assim fui candidato para ajudar até a eleição dele, os demais colegas. E hoje ele é pré-candidato a senador. Então abre essa vaga dentro de Rondonópolis para a gente poder assumir esse papel de ser um representante da direita da cidade de Rondonópolis. E Cuiabá para mim também está muito satisfatório. Com a vitória do Abílio, e nós se tornamos umas pessoas muito próximas. O Abílio, quando vai em Brasília, fica lá no apartamento que era dele, que está comigo agora. Né? A gente tem tido um diálogo muito bom, né? E a gente vê muitas possibilidades de ele me ajudar aqui, né? Não vai ajudar só o deputado Rodrigo, mas vai ajudar também o deputado Rodrigo, uma coisa que eu não tive em 2022. Né? Fiz uma campanha só dentro de Rondonópolis. Então, e fora isso também, os vereadores do estado inteiro vão a Brasília, a gente visita as cidades, começa a fazer essa aliança política e administrativa. Eu acredito muito no municipalismo, eu acredito que os recursos do governo federal têm que voltar para as cidades, é os prefeitos que têm que administrar o recurso público, não é presidente da república, não é governador, porque é nas cidades que as coisas acontecem, lá que nós moramos e lá que a necessidade é mais gritante, né? Tudo que o povo precisa, de saúde, saneamento básico, educação. Né? O governo federal fica distante e o governo estadual um pouco menos distante, mas também não é igual os prefeitos e vereadores que sentem a pressão da cidade. Então a gente está andamos já em 70 municípios. Lógico que a gente não vai ter apoio dos 70 municípios, não vai ter gente de 70 municípios, mas que tenha pela metade. Então acredito que a nossa candidatura é uma candidatura já do tamanho de um deputado federal, né? Com robustez, e a gente chega para brigar para ser o mais votado do partido. E tem muito candidato do seu partido que diz que vai sair para deputado federal, né? Como que vai ser isso aí? Olha, nós temos já 3 deputados. Tá bem inflada essa lista, né? Tem o Coronel Fernanda, que já é deputado, vai à reeleição. Nelson Barbudo, que já é deputado, vai à reeleição. No meu modo de ver, 2 candidatos fortíssimos. Tem o Coronel Barbudo e a Fernanda, 2 candidatos fortíssimos. Entendi. O Assis, que está no União Brasil, mas vem pular a janela, fortalecendo para vir para o PL, né? Inclusive algumas conversas ele disse que vem para o PL, que também é um candidato forte, o Assis. Nós temos o Thiago Boava, que é o viúvo da Malha, que também vem uma comoção popular muito boa. Né? Alguns outros candidatos que não têm uma expressão assim totalmente estadualizada, mas dentro das suas regiões são fortes. Então, acho que nós temos uma chapa aí Rosana Martinelli, bem lembrado. Já fui prefeito de Sinop, é suplente de senador, assumiu o mandato um período. Então, vem com um trabalho forte também na região e já é uma pessoa estadualizada também. Então, nós temos uma chapa aí robusta, porque fizemos 4 deputados federais. Nós temos que ter uma chapa robusta para voltar a ter 4 novamente. Né? Então, nós não podemos ter medo, né, de ter uma chapa forte. E é isso que nós queremos e eu estou brigando, quero ser o mais votado. Sim, e aí está trabalhando essa questão da questão municipal mesmo para chegar no eleitor, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o voto vem através
do trabalho que você exerce dentro das cidades, mas também vem através um pouco, assim, está muito forte a questão do voto pelas redes sociais também. Então você tem que ter 2 campos de atuação que a gente está trabalhando. Esse de trabalhar nas cidades, conversando com os prefeitos, com os vereadores, com a comunidade, isso é o trabalho que a gente sempre fez, né? E com a oportunidade de estar no mandato, te coloca em evidência dentro de todos os municípios do estado. E a gente vem vivenciando isso e sabe que uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, mais da metade dos municípios de Mato Grosso não se sustenta com recurso próprio. O que recebe dos recursos próprios, dos tributos de recurso próprio, não paga o custeio da máquina. Então precisa do governo federal e precisa do governo do estado. Então nós precisamos identificar todos esses municípios e trabalhar com mais atuação neles. Né? Diferente de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Primavera, que são municípios que já têm uma arrecadação bruta, né? E que dá um sustento para que a máquina possa ser tocada e sobre para investimento. E mesmo assim, eles precisam de investimento mais robusto também. Né? Então nós temos que conhecer cada município para atuar com mais prioridade e assertividade. Certo, deputado. Agora sim, o senhor está num mandato histórico, porque se o senhor não for eleito, né, em 2026, mas o senhor já faz parte da história política de qualquer forma, porque a Câmara Federal está fazendo atuações que está mexendo até com política internacional, com legislação, que está mexendo em vespeiro, que é muito polêmico. E uma delas é a anistia e a questão da PEC da blindagem. Eu quero falar da PEC da blindagem porque nas redes sociais, muito eleitor está falando, os deputados traíram a população. Vocês traíram a gente? Bom, primeiro que a esquerda aprendeu a usar as redes sociais, né? Porque não é a PEC da blindagem, né? É a PEC das prerrogativas, né? Das prerrogativas parlamentares, dos deputados e senadores. Por quê? Por que a esquerda quer mudar o foco até do nome? Porque hoje eles já estão blindados. Todos os processos da esquerda no Supremo estão parados ou esquecidos. Quem que esqueceu? Né? Ou arquivado. O Supremo. O Supremo não tem interesse de julgar nenhum processo de quem seja da esquerda. Tanto que nas redes sociais eu desafio aí procurar algum processo que andou de 2024 para cá. Entendeu? 2022 para cá, na verdade, né? Os processos da esquerda não andam. Vou dar um exemplo simples. O líder do governo, o deputado Lindenberg, ele está no mandato por uma liminar. Ele foi condenado, né? Ele conseguiu uma liminar para poder ser candidato em 2022, perdão. Foi candidato e está no mandato até hoje. Por que a liminar dele não é julgada? Porque o Supremo não tem interesse. Então hoje, quem é de esquerda já está blindado na palavra dele. E nós, que temos a direita e que tem todo tipo de indiciamento, processo sendo investigado, julgado e condenado rapidamente, nós precisamos ter uma certa autonomia dentro do Congresso para decidir nossos votos. Né? Não participei, né, o ano passado de algumas votações, mas a conversa lá que ministros ligavam para deputados e senadores pedindo voto, né, para as pautas que eram importantes para eles. E outra coisa, Mas eles são a minoria, vocês são a maioria. Não. Nós somos a maioria diante o PT. O PL tem mais deputados que o PT. Sim. Porém, o Centrão reforça a bancada do governo. Entendi. Então, eles transformam a minoria em maioria. Né? Se você pegar as votações lá de projetos polêmicos, é sempre assim, 120 contra 380, 400, entendeu? Então, nós sempre estamos perdendo na questão do voto. Né? Por que a prerrogativa e a anistia passou? Porque a prerrogativa, muitos deputados de centro, né, mais de 30 deputados de centro, de vários partidos, inclusive até tem deputado do PL também, que tem processo no Supremo, que se sente ameaçado, né, em votar projetos que não vão de encontro ao governo. Né? Nós já tivemos lá vários projetos que ganhamos no voto, aí o pessoal do PSOL, que tem uma minoria de deputados, entra no Supremo e consegue que seja derrubada a votação. Isso não é uma certa forma de influência também do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário em cima do Legislativo? Então nós estamos num momento de tensão em que um projeto que seria impopular, até mesmo impróprio, se torna necessário para que a gente possa equilibrar o poder
os três poderes, né? O executivo e o judiciário, que hoje estão muito ligados, contra o legislativo. Mas é um legislativo parcial, né? Porque quem são os legisladores que são do lado da esquerda não têm seu nome citado em processo nenhum, somente os da direita. Mas a PEC da blindagem, o senhor está afirmando que ela é inapropriada? Não, num país onde o Supremo Tribunal Federal fosse imparcial, o ideal era não ter mesmo. Mas hoje, nós não temos um Supremo imparcial. Hoje nós temos um Supremo que tem um lado, né? Vou citar outro exemplo. Quando Alexandre de Moraes foi indicado ao Supremo pelo então presidente Michel Temer, toda a bancada de esquerda votou e discursou contra o Alexandre, porque julgava o Alexandre um ente político ligado ao Alckmin, que era do PSDB, que era oposição ao PT na época. Então eles foram contra, discursaram, as redes sociais é bom por causa disso, né? A gente tá aí para ver. Mas depois, que o Alckmin coligou com o PT, foi serviço do Lula, eles mudaram de discurso, porque então, se ele é um ente político, e o ente político dele, que é o Alckmin, está ligado ao Lula, então ele é nosso parceiro. Então, para de criticar, do dia para a noite, para de criticar Alexandre e começa a elogiar. Então, temos ou não temos um Supremo imparcial, onde os políticos mudam de opinião conforme ao lado do lado que está ligado um ministro do Supremo. Mas, deputado, o senhor é amigo do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, o senhor até falou que é um PL raiz. Vocês não acham que o interesse do bolsonarismo está esmagando o interesse da população? Assim, porque o que se fala é que vocês votaram a PEC vou ter o respeito pelo senhor, a PEC das prerrogativas, que a gente chama PEC da blindagem, porque blinda, gente, blinda. Eles não gostam, mas blinda. O senhor não acha assim que o Bolsonaro, o interesse, quem elegeu vocês foram os eleitores, não foi o Bolsonaro? Entende? Sim. A família Bolsonaro não elege deputado, né? O senhor trabalha para Mato Grosso, para o Brasil. E aí, quando entra nessa questão da PEC das prerrogativas, o senhor entende que abre muitos precedentes para impunidade. Né? Não entra? Entra, mas o Bolsonaro também está sendo injustiçado. Mas o Bolsonaro é maior do que a gente? Não, ele é igual. Ele é igual a todos que estão lá no dia 8 de janeiro. Ele é igual a todos que estão no mesmo processo que ele. Porque o Bolsonaro está sendo julgado por uma suposta tentativa de golpe. É uma forma em que eles acharam... Ele foi condenado já. Foi condenado, perdão. Já foi condenado. Está preso. Está preso, entendeu? Foi condenado. Tem como. Porém, injustamente. Porque não... Eu acho que o cidadão de bem, o cidadão que trabalha no dia a dia, que acorda cedo, sabe como é que o Brasil funciona, né? Sabe que não foi uma tentativa de golpe. Foi uma manifestação que acabou em uma baderna, uma quebra-quebra. Como já aconteceu várias vezes pela esquerda, principalmente pelo MST. Já fizeram isso várias vezes, já atacaram fogo no Congresso, entendeu? E nunca ninguém foi preso. Então eles foram nessa manifestação que acabou numa baderna, que dentro dessa baderna agentes públicos abriram portas, serviram água, parece que até direcionaram pelas imagens que a gente vê o serviço de quem realmente quebrou, entendeu? E no dia 9, o que aconteceu no dia 9 depois do golpe? Nada. Todo mundo voltou para sua casa, alguns foram para os quartéis e foram presos. Todo o staff do governo voltou a trabalhar normalmente. Se tivesse golpe, teria que ter invadido e ficado. Ter um novo comando, entendeu? Aí fala que o Bolsonaro quis dar um golpe, estando nos Estados Unidos. Esse processo, para mim, nem outra coisa. Ele foi julgado no Supremo, onde ele não tinha foro privilegiado. Para quê? Para ficar tudo na mão do Alexandre de Moraes. Vários processos que o Alexandre de Moraes se diz vítima, né, do Bolsonaro ou da família do Bolsonaro, ele é o juiz. Ele não se acha incapaz, né, de julgar um processo que ele está envolvido. Ele acha que por ele estar envolvido, ele tem que fazer o julgamento. Então, assim, todo esse processo jurídico nos faz ver que nosso judiciário está corrompido, por isso justifica a PEC da blindagem, ou a PEC da prerrogativa, para que a gente possa ter parlamentares, né, em iguais situações perante o Supremo. Não parlamentares que estão no mandato por uma liminar já há mais de 2 anos, e essa liminar nem é julgada, né, e parlamentares que nem estavam onde eles falaram que estavam, estão perdendo o mandato, ou perdendo o mandato pelas suas palavras, votos ou atos, né? Então, assim, é uma justiça imparcial, e nós achamos que por essa imparcialidade,
nós temos que seguir firme nessa PEC das prerrogativas. Quais são os pontos principais, assim, que o senhor podia resumir para a gente da PEC, que vocês sentaram assim e falaram, não, gente, vamos votar favorável, porque aqui, assim, quais os pontos daquele texto? Olha, não é, na minha opinião, né, lógico que eu não posso falar pelo partido inteiro, vou falar pela minha opinião. Mas assim, o senhor olhando assim, não, Grace, esse ponto, eu já entendi o ponto que o senhor falou, da questão do STF, a questão da influência política, mas quais são, me dê pelo menos mais 2 pontos para a gente entender a cabecinha de vocês em aprovar o documento. Bom, um ponto que nos deixou tranquilo em aprovar pelo seguinte, os processos não é que você não pode ser processado, você pode ser processado, você pode ser investigado, porém com autorização do próprio, se for um deputado, da própria Câmara. O Supremo vai pedir para a Câmara analisar, né, os indícios daquele parlamentar. Se a Câmara achar que realmente são indícios robustos, que houve crime, houve lesão, houve alguma coisa, a Câmara vai aprovar e o processo vai seguir normalmente. Entendeu? Agora, se a Câmara avaliar, esse realmente não houve, é mais uma perseguição política do que uma perseguição civil, né? Um crime civil. Vai negar, vai suspender o processo e o processo retoma assim que o parlamentar perder o mandato. Saiu do mandato, o processo retoma. Então, quer dizer, o processo não é arquivado e nem deixa de existir. Se for rejeitado pela Câmara, ele continua lá, assim que o parlamentar perder o mandato, volta sem se investigar. Como era, né, até 2019. Então, assim, eu acho que isso é positivo pela situação jurídica que nós estamos vivendo. Agora, situações que estão ali que eu não gostei muito, que são, por exemplo, de presidente de partidos que não são parlamentares. Né? Ela beneficia. Ela beneficia. Para mim, isso é ruim. Né? E se na política nós tivermos aí uma liderança de organização criminosa, né? Olha... Porque às vezes a gente vê, quem vê cara não vê coração, como mas minha nós avó, temos. né? Eu acredito que nesse país inteiro, deputados estaduais, vereadores até federais... Nós estamos com uma CPI investigando o INSS também. Então, eu creio que até a esquerda vai se beneficiar dessa PEC. Eu vejo que só beneficiou deputados. O senhor me desculpa se... Não, eu concordo contigo. Eu concordo contigo, mas eu acho que nesse momento é necessário. Porque, na minha opinião... Você acha que é um remédio amargo? Um remédio amargo que nós vamos ter que tomar para dar liberdade aos deputados que tenham boa fé, porque os que não têm boa fé já não estão sendo condenados a nada. Né? Hoje eu vi aqui o acusado de matar a Marielle, né, tendo relaxamento de prisão. Mas vai piorar com a PEC, não vai? Não, porque esse não vai atingir ele, né? Porque ele já foi cassado. O mandato dele já foi cassado. Por exemplo, um bom exemplo. A Câmara cassou o mandato dele. Né? Porque entendeu que as provas eram robustas, que ele realmente podia estar envolvido, cassou o mandato, para que continuasse a investigação. Seria um bom exemplo de como aconteceu. Né? E nunca a Câmara Federal deixou de votar a favor de quem cometeu os crimes e foi abertamente, publicamente, assim, fácil de se investigar. Né? Então eu acho que essa PEC... ela é necessária pelo momento que nos vemos hoje do judiciário. Entendi. O senhor viu aí a repercussão depois da votação, né? Teve muito colega do senhor que foi nas redes sociais e se arrependeu, justificou, tentou ali meio que, né, se desculpar. Como que foi assim nos bastidores de vocês, assim, do PL? Eu fiquei curiosa, tipo... vocês ficaram assustados com a reação da população? Se arrepender, por exemplo, hoje o senhor se arrependeu, Grace, me arrependi de ter votado na PEC. Pelo visto não, né? O senhor tem base no que tá falando. Não me arrependi porque eu estou convicto de como é que está nosso judiciário hoje. Não me arrependi. Os bastidores nós tivemos algumas discussões, inclusive essa de atingir os presidentes de partidos, foi discutido dentro... Para alterar. Para alterar internamente dentro do PL, só que nós vivíamos em 2 momentos. Você reparou que a PEC da prerrogativa foi votada antes da PEC da anistia, do PL da anistia. Por quê? Porque o Centrão, né, se comprometeu a aprovar a anistia se a PEC da prerrogativa passasse. Então lá dentro não é só uma discussão interna partidária, é uma discussão interna multipartidária. Mas é porque a PEC da blindagem vai ajudar... Vai ajudar principalmente... O pessoal da anistia, não? Não, a PEC da blindagem vai ajudou a aprovar o PL da anistia, né? Porque os deputados do centro que vão, teoricamente, se beneficiar
dessas prerrogativas, né, se comprometeram. Se passar as prerrogativas, a gente vota a prova anistia também. Que a anistia é só a urgência. A anistia não tem nem texto definido ainda. Entendeu? Porque o texto original, o próprio relator, que foi escolhido pelo presidente Hugo Mota, já disse que vai mexer no texto. Né? Que vai mexer, que vai deixar apenas a dosimetria da pena, como ele diz. Né? Entendi. Então, uma aprovação depende uma da outra. Então, nós entramos no consenso. Então, nós vamos manter o texto como está, porque a nossa pauta principal, a nossa necessidade é anistiar aquelas pessoas que foram presas no julgamento dia 8 de janeiro, entendeu? Então, vamos deixar aqui a questão dos presidentes, vamos aprovar do jeito que está, mas vamos focar aqui na anistia. Então, é uma negociação do que é menos doloroso naquele momento. Né? Então, se a gente sai no discurso e nós votamos contra, a gente não consegue passar a anistia. Infelizmente, é assim. Né? Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, tudo a negociação. Qual recado que o senhor deixa para o eleitor que está chateado com essa PEC? O recado que eu deixo é que eles entendam, né, que o equilíbrio de poder tem que existir para o Brasil ser um país democraticamente justo. Né? Todos que estão no Brasil afora, todos sabem que quem esteve lá não quis dar um golpe de Estado. Fez uma baderna e devia pagar por dano, depredação de patrimônio público. Esses são os crimes que deviam ser incriminados e condenados, se tivesse prova robusta. Ser julgado em primeira instância. Né? Por que quem invadiu o Supremo tem que ser julgado na última corte? Não, eles são cidadãos comuns, como eu, como você, como todos nós. Temos que ser julgados em primeira instância, lá no começo do processo. Né? Mas não foi assim que aconteceu, porque eles queriam dar um recado político numa ação jurídica. Então, quando a política entra pela porta, a justiça sai pela janela. Né? Então, assim, nós não acreditamos. E esse recado que eu quero deixar para todo mundo. Nós temos que equilibrar os poderes, nós temos que dar autonomia aos deputados para que eles possam votar e falar o que pensam. Nós temos deputados que foram presos por falar, por dizer, por publicar o que ele pensa. E o artigo 5 da Constituição nos dá essa liberdade. Né? E não foi. E aí essa liberdade de falar, ela é relativizada pelo Supremo. Não, você tem liberdade de falar lá na tribuna. Na rua você não pode falar isso. Mas é a mesma pessoa, é a mesma fala, é a mesma opinião. Né? Quando a texto da Constituição foi feita, é dar liberdade plena a quem tem mandato de falar o que pensa. Porque você disse agora há pouco, mas corremos o risco de ter criminosos, pessoal do Comando Vermelho. De abrir brechas, Abrir né? brecha para que bandidos sejam candidatos, vençam a eleição e tenham prerrogativas. Abre brecha. Mas eu já acredito que na nossa política Brasil afora, nós já temos. Nós já temos, porque todo mundo tem seu representante. Né? Tem índio, cada classe social tem seu representante lá. Tem bandido, tem médico, tem... Porque é o seguinte... Entendi, deputado. Lá nós somos 513 deputados, que é o reflexo da nossa população. Entendeu? Se tem gente lá que defende facção, que defende a ideologia de gênero, é porque tem gente que votou neles, sabendo quem eles são, muitas das vezes. Entendeu? Então esse medo a gente tem, mas nós já estamos, eu tenho certeza que já tem no nosso meio gente boa, gente não tão boa assim. A direita rachou aí com a PEC da blindagem ou está mais forte do que nunca? Não rachamos não, nós estamos unidos. É lógico que nós somos 90 deputados, ninguém pensa igual a ninguém. Vou dar um exemplo simples. Quando eu assumi, o Abílio saiu. Você vai ser igual o Abílio lá? Eu falei, gente, igual o Abílio, só o Abílio, né? Eu vou tentar fazer o meu máximo possível, né? Então a gente tem divergências sempre, a gente discute, mas tenta entrar numa pauta em que as razões se coincidem, né, para defendê-las. Entendi. Deputado, eu queria lhe agradecer por o senhor ter vindo aqui, por o senhor ter sido tão aberto em entrar nesse vespeiro e falar, porque a gente sabe que tem uma eleição em jogo. Sim. Né? Tem 2026, e aí vocês mesmos se meteram a cara, foram lá e votaram. Não sei como que vai ser lá no Senado, né? Há conversas com os senadores para ver? Olha, a conversa que a gente teve dentro dos senadores do PL e de alguns partidos que fazem parte da oposição também, é que nós vamos ter um pouco de dificuldade de passar isso lá no Senado, né? Porque, diferentemente dos deputados, os senadores são só 81, são 3 por estados. Não é proporcional à população como na Câmara Federal. E lá os deputados do Nordeste, que é onde o PT concentra o maior número de votos,
eles estão muito negativos a aprovar isso, porque já se sente privilegiado por esse próprio Supremo, né? Ele já se sente privilegiado, eles acham que para o jeito que tá bom, porque eles não estão sendo atacados em momento algum, né? Então nós vamos ter um certo desafio lá no Senado, mas acreditamos que com fé em Deus podemos passar. Os nossos senadores não concordam, né? O Jaime Campos se posicionou, né? A Margarete também. O Hélito Fagundes esteve lá com a gente no dia, né? Se mostrou bastante preocupado, atento a essa nossa pleito dos deputados, né? Mas assim, eu não posso falar pelo senador Wellington, ele vai tomar a sua decisão. É uma análise só. Uma análise, ele vai tomar a sua decisão até o momento oportuno do voto, né? Eu já tomei a minha e estou bem convicto que nós precisamos equilibrar os poderes, né? Mas a sociedade vai avaliar, né? Se passar, nós vamos ver qual é as consequências disso no longo dos anos, né? Se a gente vai ter um legislativo mais leve, mais solto para votar realmente as pautas que interessam o Brasil, porque hoje lá nós só votamos aumento de cargo para o poder legislativo, poder executivo e judiciário, aumento de tributo para a população pagar, ou mais benefício, como aumento de assistencialismo, né? Onde um governo que começou em 2002, em 2025, tem que aumentar o assistencialismo para a população, quer dizer que não fez um governo em pensar em a população crescer por si só, né? Quando você tem um filho, o que você sonha dele? Que ele estude, que se forme com 25, 26 anos, seja autossuficiente. Se desenvolva, vai ter uma profissão. Você não quer um filho que você até os 50 anos, você tem que manter o cara todo dia dando mesada. E isso não é querer que o seu filho cresça, entendeu? É mais ou menos isso que a gente pensa no Brasil, onde nós estamos já quase 24 anos de um governo, né, com interrupção de 4 anos só do governo Bolsonaro, onde o assistencialismo é a forma de fazer o cidadão brasileiro se desenvolver, dando auxílio gás, dando bolsa a isso, né? Agora isentando de pagar energia elétrica. Quem que vai pagar essa energia elétrica? Você sabe quem vai pagar a energia elétrica que eles estão dando? Quem vai pagar é quem consome um pouco mais. Vai pagar mais caro ainda, para dar benefício. Mas o povo pobre precisa. E nós não precisamos, nós temos que fazer esse povo pobre evoluir. Eles pensam diferente. Quanto mais pobre tem, mais voto eles têm, mais bolsa eles dão. Entendeu? Gastam muito, gastam mal e cada vez querendo arrecadar mais. 2024 foi recorde de arrecadação do Brasil. 2026 está 8% a mais. 2025 está 8% a mais que 2024. Então, falta de dinheiro não é. O problema é a falta de gestão. Eu pedi para a TCU analisar as viagens do governo Lula. Sim, eu ia falar. Entendeu? São 213 a mais do que 2021, 2022. Gasto com pessoas que não são ligadas ao governo, não tem cargo público, não deveria nem estar lá. Não deveria nem ir nas comitivas. Não tem função pública, vai para quê? Entendeu? São 400 milhões de reais. 400 milhões de reais dá para tocar 6, 7 municípios de Mato Grosso de uma vez só. Entendeu? E município de porte médio. Por que estão gastando? Aí cobra mais imposto, aumenta o IOF, aumenta isso, aumenta aquilo. Mas não é pobre que vai pagar, pobre vai se beneficiar. O governo Lula mantém o seu eleitorado cada vez mais pobre. Eu digo que o Lula tirou várias pessoas da pobreza, né? Mas colocou na extrema pobreza. Né? Nós precisamos ter um país onde as pessoas possam se desenvolver pelo fruto do trabalho, ver que as pessoas vão evoluindo, né? Não cada vez mais dando assistencialismo, quer dizer que nós não estamos dando oportunidade para a nossa população crescer. Ok, deputado, obrigada. Obrigada por você ter vindo aqui. Desculpe falar demais. Não, foi ótimo. Adorei conhecer o senhor. Boa sorte, tá? Grace, obrigado. Gente, quero deixar aí a rede social do deputado Rodrigo Dazaelli para você seguir ele, para a gente ver as votações que ele participa, todo o mandato dele, e também ver como vai ser essa campanha dele aí para 2026, que ele vai sair para deputado federal, viu? Pré-candidato, tá bom? Um abraço e tchau.